Eu sinto muito a minha cara de louca, tá? Eu trabalhei o dia inteiro e acabei de chegar em casa. Mas eu tinha esse assunto pra falar com vocês e eu sinto que eu não podia mais postergar isso. Você sente que de um tempo pra cá, a sua memória, a sua atenção e o seu foco mudaram pra pior? Não sei se te conforta dizer, mas você não é o único. É tanta coisa acontecendo. Eu queria te dizer que não, você não é burro, não necessariamente tem problemas de memória e talvez nem déficit de atenção. Provavelmente te fizeram acreditar que o grande problema do seu mind fog está no uso excessivo das redes sociais. Mas talvez o problema não esteja só nas redes sociais. Talvez o seu problema seja que o seu córtex pré-frontal nunca desacelera. Eu acredito que quanto mais informação a gente tem, melhor a gente consegue trabalhar a forma que a gente olha para o mundo e que a gente direciona a nossa própria vida. Por isso, hoje eu quero entrar um pouco mais nesse assunto da nossa falta de atenção, da nossa falta de foco, como isso atua no nosso córtex pré-frontal e quais são as coisas que você pode fazer de forma prática para voltar a funcionar de um jeito que seja melhor e mais equilibrado para você. Porque, cara, de verdade, não vai ser desinstalar o seu Instagram por 30 dias que vai fazer o seu foco e a sua atenção voltarem a ser como era antes. Vai melhorar uma parte do seu vício dopaminérgico, mas isso não vai trazer todos os benefícios que você teria se você entendesse exatamente o que tá te desregulando. Então vem comigo se aprofundar nesse assunto e o primeiro desafio que eu quero deixar pra você é assistir esse vídeo inteiro sem nenhuma outra interrupção. Amigo, eu só preciso de alguns minutos da sua atenção. E como o nosso tema é recuperar a sua atenção, recuperar o seu foco, parar de se sentir mentalmente exausto o tempo inteiro, eu preciso que você fique aqui comigo, só um pouquinho. Antes da gente começar, muito prazer pra quem não me conhece, eu sou a Esté, algumas pessoas na internet me conhecem como Talkative Nerd. Eu voltei recentemente a fazer vídeos aqui pro meu canal, falando sobre assuntos diversos. Inclusive, se você tiver qualquer tema, a qualquer momento você pode deixar uma mensagem aqui nos comentários ou no meu Instagram, que também é Talkative Nerd, e a gente vai se aprofundar mais nos temas que você trouxer. Eu sou Community Manager de uma empresa de games, me formei em jornalismo e agora eu tô estudando neurociência aplicada em consumo e marketing. Então, feliz ou infelizmente, muitas vezes eu vou querer enfiar assuntos de como o nosso cérebro funciona no meio da nossa pauta, tá? Vamos lá. Logo que a gente acorda, a gente já liga o rádio. A gente vai pro trabalho ouvindo o rádio. No rádio a gente ouve sobre guerras, sobre política, sobre economia, sobre o cenário internacional, saúde e várias outras coisas. Quando a gente chega no trabalho, começa todas as demandas do nosso dia. Então a gente tem que lidar com o cliente, tem que lidar com o nosso chefe, tem que lidar com os nossos colegas. Não de uma forma ruim, mas tudo isso demanda energia da nossa parte, demanda a nossa atenção. Tem que revisar documento, tem que revisar planilha, tem que escrever e-mail, tem que fazer uma infinidade de coisas. Muitas vezes a gente faz isso com várias telas. Porque independente do trabalho que a gente tenha, quase tudo parece que é urgente. E o que não é urgente é prioridade ou é importante. Ao longo do seu dia, você sai pra almoçar e todo break que você tem, você abre o seu celular. Porque no seu celular você tem o WhatsApp, você tem as suas redes sociais, você tem uma extensão da sua vida social ali com você. E aí você volta pro trabalho, você volta a focar em todas aquelas coisas tudo de novo. Indo pra sua casa, você coloca o fone de ouvido, você ouve aquele podcast que você gosta, que vai trazer vários assuntos diferentes de entretenimento, ou de política, ou do assunto da sua preferência. Você chega na sua casa, faz a sua comida, vai estudar ali pra sua pós-graduação e depois, quando você termina, você pega o seu celular e você começa a scrollar tudo de novo. Ao longo do seu dia, você recebe uma quantidade absurda de informação. Aquela sensação perpétua de, cara, tem muita coisa acontecendo e eu não tô conseguindo acompanhar absolutamente tudo. Enquanto isso, dentro da sua cabeça, exatamente aqui, tem uma parte do seu cérebro chamado córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal é como se fosse a área executiva do seu cérebro. Ele é responsável pelo seu foco e pela sua atenção, ele controla os seus impulsos, ele é responsável pela sua tomada de decisão, pela sua regulação emocional e pelo seu planejamento e organização. Basicamente, é ele que permite que você pense com clareza, que você foque nas coisas de forma sustentada. E a gente tem toda aquela filosofia da produtividade que eu sei que veio para ajudar a gente a otimizar os nossos dias. Mas se isso é aplicado na sua vida de uma forma excessiva, perceba que ao longo do seu dia inteiro você recebe vários inputs de informação diferentes. Você tem, em alguns momentos, inclusive na hora que você tá pensando em entretenimento, uma sensação de FOMO que fica ali, aquela sensação de, cara, eu tô perdendo alguma coisa que todo mundo tá fazendo, que todo mundo tá sabendo e eu não tô acompanhando, enquanto você tenta ser super produtivo no seu trabalho, nos seus estudos e na sua área ali de interesse de crescimento, e muitas vezes essas situações vêm ainda acompanhadas da cereja do bolo, que é ou a falta de sono, ou um sono que é executado de forma muito porca.
Se você tá dormindo pouco, você tá dormindo mal ou você só não tá dormindo, seus horários, seu relógio biológico tá todo zoado, isso também vai afetar o seu córtex pré-frontal. Então, se você sentiu que de um tempo pra cá você começou a sentir uma certa lentidão mental, dificuldade pra focar, confusão, tá naquela vibe que você fala, cara, eu tô parecendo a Dory do Procurando Nemo, pensando no global das coisas, muito provavelmente você tá desregulado. E aí é que entra o que todo mundo pinta como o grande vilão disso, né? Os vídeos curtos, os estímulos rápidos, aquela coisa de, sabe, ficar scrollando pra sempre, a luz azul, ficar mexendo no celular de noite, isso é só uma parte do problema. A não ser que você tenha um hiperfoco nisso e você fique o tempo inteiro scrollando e a sua vida esteja baseada no vício de scrollar. E você realmente gaste muito tempo fazendo isso todos os dias e você sinta que isso de fato tá roubando seu tempo, tá roubando partes da sua vida. Aí de fato, aí isso se tornou um vício e é realmente melhor você parar. E o problema que eu identifico nisso é que, tendo tantos inputs assim de informação, você começa a sentir uma exaustão mental que você não deveria ter, porque no fim do dia você deveria parar e contemplar um pouco. Você deveria digerir aquilo que você passou pelo dia, digerir as informações, digerir o que você sentiu, viver de fato aquele dia e não só sobreviver a ele. E não em todos os momentos em que você vai parar pra fazer alguma coisa que requer mais da sua atenção e da sua presença, se render a shots de dopamina que vão meio que mascarar aquele momento. Você assistiu um filme do Adam Sandler chamado Clique, que o cara tinha tipo um controle remoto e ele ficava passando as partes chatas da vida dele pra viver só os momentos mais emocionantes, de mais adrenalina? A vida não pode ser um clique. Na Bíblia, a gente lê sobre o descanso. Se até na Bíblia Deus fala sobre a importância da gente tirar um momento pra descansar, quem somos nós pra dizer que a gente não deve descansar? Nós somos seres humanos, nós somos maquininhas orgânicas e você precisa fazer a manutenção da sua maquininha orgânica. Não é só o conteúdo curto que fica aparecendo pra você o tempo inteiro, aquele conteúdo infinito, não é só isso que tá ferrando a sua cabeça. São as múltiplas abas, as múltiplas notificações e é tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo no mundo que você tá tentando se inteirar. E entenda que eu não tô falando pra você, amigo, aliene-se. Escolha com mais sabedoria quais dias da semana você vai se expor a quais informações, ao que você vai se dedicar com presença verdadeira em cada dia, antes que seja tarde demais e você sinta que você perdeu ainda mais o controle. Eu quero que você pense na questão do seu sono por um momento. O nosso sono é o momento em que o nosso corpo faz a limpeza e a manutenção do dia. Ele não sofre um reset magicamente à meia-noite e você fica bem pro próximo dia. Você precisa entrar no que a gente chama de sono REM, tá? O sono REM, ele é o momento que ele vai limpar o seu cachê, ele vai limpar os seus cookies. O seu cérebro vai resetar tudo aquilo que tá sobrecarregando ele. Ele vai pegar as coisas que você aprendeu no dia, as coisas que são as informações centrais, e ele vai levar pra outro lugar e vai guardar aquelas informações, tipo num memory card. E todo o restante do que tá ali, que é lixo, ele vai jogar fora. E ele vai te regular, pra no dia seguinte você acordar bem, acordar com clareza mental e ter um excelente dia pela frente. É um momento que o seu cérebro vai estar super ativo e que você vai processar as emoções e você vai transformar momentos em memórias. Se você não passa por essa etapa do seu sono, você fica com um negócio que as pessoas chamam de mind fog. E você acorda e você continua cansado e você vai focar nas coisas e parece que a sua cabeça não conecta. Se você tá passando por essas coisas, você não pode se dar o luxo de só ignorar o seu sono. Ele tem que vir como uma parte importante da sua manutenção do seu corpo. Ah, Esté, o que eu faço então pra me livrar de todas essas coisas? Além de dormir, exclua o seu excesso de estímulo, seja ele qual for. Então, antes que seja tarde demais, antes que você entre num processo o qual você atrasa a sua própria vida, presta atenção no que você de fato precisa. Eu acho que é bom ressaltar que o excesso de dopamina não vai deixar você burro, não vai te dar problemas reais de memória, tá? Pelo menos até onde eu sei. Mas vai deixar você se sentindo como se uma parte da sua vida tivesse incompleta, sabe? Eu não sei se vocês passaram por isso, mas na pandemia eu perdi muita gente da minha família. Eu tive dores, assim, de perda inimagináveis pra mim naquela época. Então, eu fui uma das pessoas que, assim, eu sei que eu me afundei bastante nessa questão da dopamina, né? Foi uma época que eu li muito pouco, foi uma época que eu não estudei. Não que não tivesse sendo uma experiência sensacional também, fazer live, interagir com a galera, tipo, jogar e tal, mas eu precisava de um equilíbrio que eu não tive na época. Eu vi muito do reflexo de como isso me fez mal quando a vida voltou ao normal pós-pandemia e eu queria voltar a ler, eu queria voltar a me aprofundar, sabe? E
tudo que eu fazia, que parecia que ia trazer algum tipo de profundidade pra minha vida, parecia que eu era incapaz de engajar com aquilo da mesma forma que eu me engajava assistindo Reels, por exemplo. Isso trouxe uma frustração pra mim comigo mesma. Isso trouxe uma ideia de, cara, eu era uma pessoa e eu me tornei outra. Como que eu me tornei essa pessoa? E às vezes, sem brincadeira, eu olhava e falava, cara, eu fiquei burra. No ano passado, quando eu me matriculei no curso de neurociência, as primeiras aulas que eu tive falavam sobre o funcionamento do nosso cérebro e o funcionamento dos neurotransmissores, e eu falei, cara, isso faz sentido. Uma também das primeiras matérias que a gente teve era a matéria que falava sobre cognição, aprendizado e memória. E essas três coisas estavam associadas diretamente ao nosso sono, à qualidade do nosso sono. E quando eu olhei isso, eu falei, cara, eu tô dormindo tudo de qualquer jeito, pensando em tudo quanto é coisa, que eu não deveria estar pensando, eu deveria estar de boa. Então, assim, houve um movimento pra mim, do ano passado pra cá, no qual eu tive que parar e falar, cara, eu não estou sendo a versão da Esté que eu quero ser. Eu vejo a vida como uma constante evolução. Então, se tem algum retrocesso nesse caminho que tá dentro de alguma coisa que eu possa mexer, eu quero mexer. Porque eu não quero retrocesso, eu quero evolução. Eu quero me orgulhar da minha performance em cada coisa que eu fizer. Eu não quero ficar parada nem estagnada pensando, caraca, mano, eu joguei a minha vida fora porque assistir Reels tava bom demais. E eu preciso que vocês entendam que o grande vilão dessa história, que tá fazendo com que vocês se sintam com confusão mental, que você que nunca foi diagnosticado com déficit de atenção, pense do nada, meu Deus, será que eu tenho déficit de atenção? Eu não consigo focar em nada. Às vezes, você pode de fato ter um déficit de atenção que você só vai perceber depois de muitos anos. Mas às vezes você não tem. Às vezes você só realmente tá desequilibrado com essa questão da dopamina, com esse excesso de informação, com o descanso que não é o suficiente. Essas informações consolidadas dentro de você para que você consiga fazer uma análise racional de como você tá funcionando, como você tem se comportado, como você tem se relacionado com a sua própria rotina, isso é muito benéfico. Eu quis trazer esse tema para que você tenha a oportunidade de fazer uma autoavaliação, em especial se você nunca pensou sobre esse assunto, em especial se ele apareceu na sua cabeça como uma ideia abstrata ou como dúvidas abstratas de tipo, nossa, o que será que tá rolando comigo? E eu não quero que você tenha que passar por isso por muito tempo para você entender o que tá acontecendo e ter uma oportunidade de mudar. Então, esse vídeo é pra você que não se sente mais como você e que ou você quer melhorar ou voltar a ser como você sentiu que você era. Eu acho que a melhor notícia que a gente tem dentro desse assunto é que existe uma coisa chamada neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro de se adaptar e de se moldar e de aprender e desaprender várias coisas. Então, da mesma forma que você desregulou para um lado, você consegue se regular de volta. Graças a Deus, isso não é um processo que é eterno. Você não tá adquirindo problemas cognitivos, problemas de memória. Não vai dar ruim por causa disso. Mas eu não quero que você postergue essa mudança. Eu quero que a partir do momento que você entenda o que tá acontecendo com você, você tenha a oportunidade de mudar e você de fato se comprometa com essa mudança, tá? E da mesma forma que existe o córtex pré-frontal, existem várias outras partes do seu cérebro, cada uma responsável por uma coisa diferente. Quando você aprende mais sobre o seu próprio cérebro, você consegue aplicar uma certa racionalidade em muitas questões que você processa como se fossem questões abstratas. Às vezes você olha e fala, mas é só o meu jeitinho. Às vezes é o seu jeitinho, mas às vezes também é alguma coisa que você tá fazendo que tá ativando alguma parte do seu cérebro que tá dando essa informação pra você e fazendo você agir daquele jeito e perpetuar aquele comportamento. Existem coisas dentro da neurociência que elas são interessantes pra gente se entender. Eu acredito, e foi por isso até que comecei esse curso, que a neurociência ela é importante pra tudo. Da mesma forma que a filosofia, a antropologia e a psicologia também são matérias e assuntos que são multidisciplinares. Eu espero que pelo menos 1% disso possa mudar a sua vida também para melhor. E eu conto com você para se comprometer a melhorar as coisas que você identifica que são aplicáveis na sua vida. Falei demais, não é à toa que o meu nick é Talkative Nerd, né? Vou terminar meu iogurte e descansar. Ha! Eu desejo tudo de bom pra você, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!